Nós vamos estudar hoje uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Está no livro de Êxodo. Se você tiver a tua Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Êxodo, capítulo de número 1. O livro do Êxodo, a palavra Êxodo quer dizer saída, né? E nós sabemos que neste livro registra a saída do povo de Israel do Egito, a saída do povo de Israel do Egito. Então vamos lá para Êxodo capítulo 1. Se você tiver Bíblia e agora pega a tua Bíblia, Êxodo capítulo 1, no versículo 1, amém? A palavra do Senhor diz assim: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Por que com Jacó? Porque quando José, ele teve um sonho diante de Deus, diante dos seus irmãos, que ele conta para os seus irmãos, e que ele é enviado, que ele é vendido como escravo, e ele foi para o Egito, a terra passou por um período depois de 7 anos de fome, né, e 7 anos de bonanças, que foi o sonho que ele interpretou de Faraó. Então, nesse período da escassez que José estava passando no Egito, toda a sua parentela também passou pela escassez. E aí foi nesse momento que o povo veio para o Egito, quando estava passando a terra estava passando por uma escassez muito grande. Então diz assim: sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Tu devia me ajudar aqui? Não dá para, só dá para vir aqui, ó. Espera aí que o meu irmão está aqui. Olha, eu gostaria de frisar isso. Pronto. Glória a Deus. Êxodo capítulo 1, versículo de número 6, ó. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então eu gostaria de falar com vocês, eu gostaria de passar uma palavra de Deus para vocês, sobre como que eu frutifico numa terra que me aflige, entendeu? Frutificar na terra da aflição. Os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, multiplicaram e foram fortalecidos. Como que eu sou fortalecido numa terra que me aflige? Como que eu sou fortalecido numa terra que está me causando mal, como na verdade causava mal à nação de Israel, que era a terra do Egito? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, nós estamos passando por um momento muito difícil. Mas é o que eu sempre falo, é nessa hora que a gente sabe quem é quem. É nessa hora que se revela quem são os servos de Deus. É neste tempo, é neste momento. É neste momento que a gente sabe quem crê e quem não crê, quem confia e quem não confia. É neste momento. Então nós iremos falar algo aqui sobre o que aconteceu com a nação de Israel no período que ela estava no Egito. O meu irmão aqui, o irmão Ronildo, está comigo aqui também, e ele vai estar também falando algo, fazendo os comentários
sobre a história do povo de Israel. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, no versículo 7, é sobre que o povo de Israel, eles frutificaram no Egito. Eles frutificaram no Egito. Egito tem símbolo de quê? Egito tem símbolo do mundo, né? Do mundo. Então, é possível a gente frutificar no mundo que nós estamos vivendo? Nós não vivemos no mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Então, assim, o que é que o Senhor quer que você faça? É que você frutifique. E o que é você frutificar? Não é só simplesmente você multiplicar, mas é frutificar dando frutos. Entendeu? Dando frutos e os frutos do Espírito. O que o Senhor quer que a igreja, o que o Senhor quer que o povo de Deus, ele dê frutos. O povo de Deus tem que dar frutos. E é um fruto de quem? Fruto do Espírito. A igreja do Senhor tem que dar fruto. Nós estamos no mundo. Eu estou trazendo o Egito aqui como uma tipologia, porque o Egito tem a tipologia do mundo, né? E o povo de Israel é a tipologia da igreja também. Então, assim, quando eu falo que eles frutificaram, é porque eles deram fruto. Que frutos são esses? O fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos abrir lá, Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, que em algumas versões vai estar caridade, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vejam os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é domínio próprio. Então olha só, os frutos do Espírito, eles existem para que diferencie a igreja do mundo que ela está vivendo. Então os frutos do Espírito, eles existem para diferenciar quem é o povo de Deus e quem não é. Agora me diga uma coisa: se você que diz que é servo de Deus, se você que diz que é povo de Deus, e aí você age conforme o mundo, conforme as coisas do mundo, conforme o sistema do mundo, me responda uma coisa: que diferença você está sendo na terra que você está vivendo? É do Egito também. É do Egito. É um daqueles que batia no povo de Deus, humilhava o povo de Deus, porque envergonha a Cristo. A gente é casa do Espírito Santo. Quando a gente diz que a gente é casa, quando eu chego na tua casa aqui e eu vejo que a sua casa é limpa, eu digo: o Gilson é limpo, o pastor Gilson é limpo. Quando alguém olha para mim e vê que eu sou limpo, alguém vai dizer: Jesus de fato é limpo. É verdade. Quando alguém me olha e diz assim: Ronildo é puro, vai dizer assim: Jesus que ele serve é realmente puro. Ele tem fé, o Jesus que ele serve é realmente poderoso. Então assim, a gente é espelho e a gente é exemplo. Nós somos a Bíblia que o povo lê. Então se eu Glória digo a que eu Deus. sou crente, A Bíblia que o povo lê, é isso mesmo. se eu digo que eu sou crente e eu não transmito essa palavra com as minhas atitudes, eu sou do Egito. Eu não sou crente, eu sou do Egito. Eu sou de lá e lá vou ficar. Quando eu digo que eu vou ficar, isso é muito forte. Eu vai sair do Egito e quem ficar está enrolado. É verdade. Olha, Israel estava no Egito, mas Israel não era do Egito. Israel estava no Egito, mas Israel não era do Egito. Ou seja, a igreja está no mundo, mas a igreja não é do mundo. Você, meu amado irmão, você está no mundo, mas você não é do mundo. Você tem que entender isso. E o povo de Deus, ele tem que dar fruto.
Qual é o fruto que o povo de Deus tem que dar? É o fruto. Como que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo se ele não dá fruto do Espírito? E o fruto do Espírito está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então veja bem, Israel estava no Egito, mas Israel não era do Egito, né? A igreja está no mundo, mas a igreja não é do mundo, porque a igreja será tirada, assim como Israel, ele foi tirado do Egito, para ir para a sua terra prometida, a igreja também será tirada do mundo, a igreja também será tirada do Egito para ir para a sua terra prometida. Qual é a terra prometida da igreja? É o céu. Você não é daqui, você é do céu. As nossas características não tem que ser da terra, as nossas características tem que ser do céu. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que cumprir o nosso papel. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja é ser diferença no mundo, é frutificar. Israel frutificou. Êxodo 1, 6, 7. Israel frutificou. A igreja na opressão, nas ações, debaixo da escravidão, debaixo das ações ali malignas do seu inimigo, Israel frutificou. Não implodiu nos dias de hoje. Hoje em dia a igreja implodiu, ou seja, diminuiu. Ou seja, a igreja está fechada. Os que vão são poucos. Então implodiu. A gente faz hoje em dia o oposto que o povo de Deus fazia lá em Israel naquela época. Eles explodiu, cresceu, aumentou. E a gente hoje em dia diminuiu. Então temos que ver realmente qual Deus que nós servimos. Quem nós somos, né? O que nós representamos? Olha só, Israel tinha uma fé, uma credibilidade tão grande em Deus, que quando eles foram para o Egito, que José faleceu e que surgiu um novo rei e que começou a escravidão, que começou o jugo muito pesado sobre eles, que o faraó que entrou, ele disse o seguinte: se nós continuarmos bonzinho, eles vão crescer, eles vão multiplicar, eles vão ter grandes números de pessoas e pode acabar com a gente. Então o que a gente vai fazer? Eles serão nossos escravos. Colocou Israel, a nação de Israel, para ser escravo deles, dos egípcios no Egito. Então quando eles começaram a escravizar, a palavra do Senhor diz que quanto mais escravizados ele era, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam. E sabe o que é que eu percebo hoje? Diante dessa situação que nós estamos passando, diante dessa situação que nós estamos vivendo, dessa doença, essa doença que sobreveio de uma vez aí sobre a gente, ao invés da gente aumentar, da gente multiplicar, da gente se unir, da gente se levantar, o povo foi diminuir. Você está entendendo? O povo foi diminuir. Ao invés de aumentar, o povo diminuiu. Então, a igreja do Senhor, o povo de Deus, a igreja do Senhor tem que entender a responsabilidade que ela tem. Qual é a responsabilidade da igreja? É revelar para o mundo quem é Jesus. Que vai acontecer daqui para frente. Isso é uma coisa que Deus nos deu. Diz claramente: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus revela para nós que somos igrejas. E nós temos o dever de transmitir isso ao mundo. Nós temos a obrigação de querer crescer, de fazer a diferença no mundo. Nós somos luz, nós somos sal. E não se esconde luz embaixo de uma mesa. Não se esconde, se coloca no monte para que clareie todo o restante. Nós temos que clarear, temos que resplandecer, porque essa é a nossa função. Se nós nos escondermos, quem é que vai falar para o mundo o que está acontecendo? Quem é que vai ganhar vidas? Quem é que vai salvar almas? Nós somos
nós somos pescadores de Cristo. Tem crentes hoje em dia que nem joga peixe, nem joga rede e nem tampouco faz nada. Estão jogando veneno dentro do mar. Estão matando os peixes quando critica a igreja, quando critica pastores. A igreja está dividindo. Essa é a verdade. Olha, olha só. No versículo 7 de Êxodo 1. Êxodo 1, versículo 7. E os filhos de Israel frutificaram. Falamos sobre o fruto. Frutificaram. E aumentaram muito e multiplicaram-se. E foram fortalecidos. A segunda coisa que eu quero falar. Falei que a igreja tem que frutificar em tempo de crise. A igreja tem que frutificar no mundo. A igreja tem que dar fruto para que ela possa ser a diferença no mundo que ela está vivendo. Outra coisa, eles multiplicaram. Como é que nós vamos multiplicar se a igreja se esconde? Como é que olha só, se essa situação que sobreveio sobre nós, que essa situação que chegou de repente, o povo se alarmou, o povo se assustou, o povo se escondeu, como é que haverá multiplicação? Nós somos um exemplo. Se a gente se esconde, imagine o mundo. E para nós sermos fortalecidos, que é a terceira característica de um povo verdadeiro de Deus, como que ele deve se comportar em tempo de crise, que é ele ser fortalecido. Para o povo se fortalecer tem que ter multiplicação. Então qual é a estratégia do diabo? É que a igreja não dê fruto. É que a igreja não dê os frutos do Espírito. Certo? A segunda estratégia do diabo é que a igreja não se multiplique. Porque se a igreja não se multiplicar, a igreja vai ficar fraca. E se a igreja ficar fraca, acabou. E você sabe a responsabilidade que nós temos de transmitir o nome de Jesus, de levar o nome de Jesus. Então o Senhor quer que a igreja dê frutos, que a igreja multiplica e que a igreja se fortaleça. Como que a igreja se fortalece? No jejum, na oração, na palavra. A igreja se fortalece no jejum, na oração, na palavra e na comunhão. Como é que a igreja, lá de Atos, capítulo 2, no versículo 41, 42, 43 ali de Atos, como é que a igreja se fortalecia, meu irmão? Na unidade. Na união. No partir do pão, na oração e na doutrina. Então tem que ter palavra, tem que ter união. E é uma união embaixo de perseguição, porque eles também eram perseguidos. E cresceu. Cada pregação era 3.000, 5.000 pessoas. Porque Deus estava no controle. Então entenda uma coisa, Deus está no controle. A gente se unir e orar e meditar na palavra do Espírito, certamente vai ter crescimento e vai fortalecer. E não tem quem pare. Não tem quem pare. A igreja que ora, que se une, não tem quem pare. É um segredo. A igreja que frutifica, a igreja que multiplica e a igreja que se fortalece no Senhor, não tem nada para essa igreja, nada para esse povo. Entenda isso nesta manhã. Nós já estamos encerrando, mas eu quero que você pegue isso, anote. No mundo eu devo frutificar, multiplicar e ser fortalecido. A nação de Israel no Egito, eles frutificaram, multiplicaram e eram fortalecidos. A igreja precisa dessas três características. O povo de Deus precisa entender essas três características. Por que nós não podemos se afastar? Por que nós não podemos deixar de vir à igreja? Ah, mas eu tenho Jesus. Ah, mas eu tenho Cristo. Ah, mas eu tenho o Senhor. Como que a igreja vai se fortalecer em casa? Se uma das características que fortalece a igreja é a comunhão, é a união.